Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa IVP Class Negócios e Empresas Workshop Corporativo. Sim, agora nós estamos também no YouTube. Aqui é o canal, IVP Class Net Corporate. Eu sou o Laírton Pinto, gerente de negócios, e esse produto, esse mais novo produto, é uma iniciativa do Grupo IVP Intermediadora, que desde 2012 distribui produtos e serviços para grandes marcas. Você aí já é usuário dos nossos serviços, mas talvez nunca sabia, nunca soube que nós estamos por trás de grandes marcas aí, com consultoria, com treinamentos, enfim, com parcerias em diversos âmbitos. E no dia de hoje, para iniciar essa nova jornada, esse nosso novo canal de relacionamento, esse programa IVP Class Negócios e Empresas, eu quero fazer um grande agradecimento. Quero agradecer aqui ao Antônio Domiciano. Sim, o Antônio Domiciano, ele é o nosso sócio do Sistema Educacional IVP Class Negócios e Empresas, e ao qual ele também é proprietário da Soldomici Produções Audiovisuais. Ele é quem faz toda a parte de edição, de caracteres, enfim, tudo que você vê no nosso Instagram é produzido pela empresa dele, o Antônio Domiciano. Então vai aí já o meu forte abraço, para quem já o conhece aí é o Tuco, E vamos dar sequência nisso. Eu tenho aqui também um outro agradecimento muito especial. Esse agradecimento vai direto a você, que essa é a nossa Van Premiere aqui, onde você que já me conhece, recebeu esse vídeo e vai poder apreciar aí o nosso primeiro programa. E eu tenho que lhe agradecer porque você faz parte da nossa jornada, é um parceiro, é um expositor, é um palestrante, é um high ticket, pessoa física, participante ali do nosso sistema na plateia. Então vai aí o meu muito obrigado. Vocês já me conhecem, sabem que eu não tenho muita coisa, nós temos um teleprompter aqui, nós temos todo um sistema aqui, mas eu gosto de ser muito natural, porque eu falo muito as coisas do coração, mesmo sendo no mundo dos negócios. Então, vai aí o meu muito obrigado a você aí que está conosco nos assistindo. E quero também, agora nós vamos falar sobre o mundo das vendas, ou seja, o que o nosso programa ele quer fazer? Nosso programa ele quer falar muito sobre o sistema de vendas, sistema de vendas diretas, vendas indiretas, o e-commerce, enfim, o atacado, o varejo. E é para isso que nós fizemos esse programa. Aqui nós vamos tratar de todos os tipos de empresa, da média, da grande, da pequena, dos setores, vamos falar muito de setores da indústria, do comércio, de serviços. Também nós vamos falar muito sobre a mão de obra especializada. O que vem a ser a mão de obra especializada? Muito se fala no mundo acadêmico. Então nós temos personalidades do mundo acadêmico que às vezes aos nossos olhos não aparece. E nós vamos trazer à tona aqui esses tipos de serviços que corroboram muito para a nossa atividade profissional de vendas. Eles estão aí, fazem parte disso, e o sistema IVP Class ele vem para auxiliar na mostragem desses profissionais no mercado. O mercado também, nós temos a mão de obra especializada de consultoria, os consultores de empresa. São muitos profissionais que eles já têm uma bagagem estratégica e em diversos campos, em diversos tipos de negócio, e que auxiliam demais aquele empresário que ele abre a porta ali, que ele tem o seu comércio, que ele tem aquela sua empresa, e então ele é um colateral no sucesso das grandes empresas. Aqui no nosso canal nós vamos dar essa visibilidade para esse profissional. Também quero falar das palestrantes. Sim, temos muitos palestrantes por aí, nomes renomados, alguns que estão em início de carreira, mas, enfim, o mundo das palestras ele elucida diversos temas que, dependendo da empresa, quando ela contrata uma palestra, é muito importante. Por quê? Porque os seus colaboradores, os seus parceiros, eles acabam tendo uma visão uma visão única de um negócio, e não num sistema de treinamento, mas uma palestra, às vezes, ela consegue alimentar
todo um sistema, uma cadeia produtiva, para deixar tudo muito bem alinhado dentro dos propósitos, dos valores daquela empresa e que às vezes no dia a dia a gente vai se perdendo. Então, palestrante também nós vamos ter lugar para eles aqui. Sem falar nas mentorias. Sim, nós temos hoje no mercado uma série de mentores. Mentores de diversos tipos de situação, desde do lado financeiro, do lado emocional, né, e do lado como educação física, né, educador físico, enfim, diversos tipos de mentoria, as quais nós vamos trazer todos aqui. E principalmente o que eu quero falar também no nosso programa, IVP Class Negócios e Empresas, de eventos de network da região. São José dos Campos, o Vale do Paraíba como um todo, região serrana, o litoral norte, o sul de Minas, proporciona hoje um celeiro de grandes negócios, de grandes valores, de grandes agendas no mundo do network. Haja vista que nos últimos anos pós-pandemia as pessoas elas precisam voltar a ter aquela tratativa comercial em loco, em company, aquela coisa mais próxima, e que isso se deixou muito por causa, né, da parte do home office. Então muitos profissionais eles estão voltando agora e muitos deles não são aqueles vendedores de carreira, aquele que, né, já tem aquela facilidade de prospecção. Então esses tipos de reuniões, né, que são os networks, eles são muito bem-vindos na nossa região. E aqui é ao contrário, o IVP Class, o nosso papel aqui é vender o seu produto, vender o seu serviço, vender o seu tipo, o seu sistema, né, de promoção ao empreendedorismo, de promoção ao trabalho, a evolução, né, do ser humano enquanto profissional em vendas e em outros setores também da sociedade, certo? Então, continuando isso, nós vamos ter muito bate-papo, vamos falar aí, você que tem o seu network, entre em contato conosco, eu vou estar mandando aí para vocês também, alguns colegas, vocês vão ter o espaço aqui para promover o evento de vocês, perfeito? Então tá, bora lá pessoal, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Embora esteja gravado, mas quero aqui também divulgar os nossos parceiros, né? E sempre fomentar o empreendedorismo, independente da sua situação que está aí do outro lado. Vamos ver, você às vezes pode ser um CLT. Ah, eu trabalho, Léo, então eu já tenho a minha profissão, eu sou registrado, eu trabalho, já tenho minha carga horária, já tenho aquela minha vida, mesmo no âmbito comercial, mas regrado por um regime de CLT. Eu também posso ser aquela pessoa do lar. Puxa, Laírton, olha, eu já sou um aposentado, ou de repente, né, eu não trabalhei até hoje, sou uma pessoa que realmente cuidei do lar, mas agora eu quero empreender, quero fazer algo a mais. Então é com você que a gente quer conversar também. Nós vamos fazer esses vídeos, né, do nosso canal do YouTube chegar até você. Por que não, não é? E também quero falar aqui com os autônomos, aquela pessoa que ela não tem o negócio dela formalizado com o CNPJ, mas ela é um autônomo, ela gira capital financeiro, ela gira o mercado, gira mercadorias. Elas também precisam de muita, né, instrução, informação de alto nível. E é isso que nós vamos promover aqui no nosso canal. Sem contar com os estudantes, que é a grande massa, né? Muito se falava, o Brasil é o país do futuro. Esse futuro ele já chegou. E o que nós temos aí? Nós temos os estudantes que muitos deles não têm a oportunidade de ingressar a um nível, né, universitário, um nível terciário, mas são jovens aí que estão no secundário e que querem, né, tomar uma decisão, um rumo na vida, mas às vezes ele não tem a profissão de carteira ali, a profissão curricular, a profissão no âmbito acadêmico. E nós aqui do outro lado, nós temos formadores de profissionais em vendas, profissionais em diversos setores, e que tudo isso você que, né, vai poder acompanhar, pode se juntar ao nosso sistema. Esse é um pontapé inicial, eu tenho muitas coisas para falar aqui, mas basicamente é isso que nós temos a oferecer a todos aqui. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um tema. Quero discorrer basicamente sobre um tema aqui para a gente descontrair e começar a engatar aí um relacionamento, né, de médio e longo, né, prazo. Por que não?
É sobre o tema de hoje. Eu quero falar um pouquinho. Esses dias eu fui a um café de negócios. Foi muito produtivo, foi muito rico. É, e nesse café, nessa reunião, estavam lá diversos empresários, diversos, né, tipos de negócios diferentes. E eu pude observar nos olhos de cada um a avidez, né, a vontade, aquela necessidade até de querer ir para o tão sonhado próximo nível, que isso é um papo para depois, né? Para mais à frente, quando a gente fala em nível, nível do quê, para quem, por quê, não é? Então, nós vamos, não que nós estamos na contramão dessa metodologia, do nível, né? Mas tem certos detalhes que a gente quer elucidar muito para você que está chegando agora no nosso canal, para você que está chegando, né, e quer adentrar, quer dar um próximo passo, né, na sua vida profissional. Só que tudo tem o tamanho certo e a forma de se fazer. Então hoje, e lá o tema, né, desse café era sobre o valor do milhão, né? Quem quer ser um milionário? Todos querem ser, mas como chegar? Tá? Então nós tivemos uma palestra de um profissional de excelência naquilo que ele faz. Então foi muito rico as colocações de cada, né, profissional, o pitch de vendas de cada um ali. Então você procura ver certas coisas. E eu queria tocar em alguns pontos aqui. Eu que, né, sempre fui consultor comercial de empresas, fui preletor, né, sou autor do curso ARVA 1, isso nós vamos falar lá na frente. Enfim, tenho muita experiência, né, com diversos tipos de negócios e empresas. Quero falar um pouquinho sobre essa situação. O desejo de ser um milionário. Agora nós vamos entrar no tema aqui. O desejo de ser um milionário ou ter a riqueza financeira. Sim, milionário é uma coisa, ter riqueza financeira é outra totalmente diferente. Você pode ser um milionário com ativos, ou de herança, ou, né, de alguns negócios captados, ou de ganho, né, um ganho repentino. Você pode ter ficar milionário, mas a riqueza financeira mesmo é aquela a qual você sabe gerir isso. Né? Muito se fala hoje em dia, quantos livros a gente já leu, não é? Se você pegasse o dinheiro dos milionários, dos bilionários, distribuísse aí entre a população com baixa renda, rapidamente esse dinheiro voltaria nas mãos de quem, né, estava milionário. Por quê? Porque é a riqueza financeira. A riqueza financeira ela está nos detalhes de como você, né, pode fazer para gerir esses valores. Mas eu quero falar algumas coisinhas. Primeiro, uma coisa é querer e outra é poder. Muito se fala, né? Aquela frase clássica que a gente está cansado de ouvir: querer é poder. E neste caso, quando a gente fala em dinheiro, em business, principalmente, né, no mundo dos negócios, o querer é diferente, é totalmente diferente do poder. Querer todo mundo quer, mas poder são poucos que podem. Por quê? Porque existem algumas coisas. É a mesma coisa quando se fala ser e ter. Você tem que ser para ter. Perfeito, é uma colocação, mas são coisas diferentes. Ser e ter são coisas diferentes, que elas passam por muitas questões. Por exemplo, não basta só você pensar, né? Ah, eu penso, logo existo. Não. É você, no caso, né, da questão dos milhões aí, do valor, da cifra financeira do milhão, só pensar ela não vai bastar na vida do profissional. Você tem que agir. Ah, muito bem, Lérito. O que mais você tem para falar? Qual é a diferença de tudo isso? É agora que está o detalhe do detalhe. Como é que eu vou agir, né? Para isso você tem que ter o quê? Uma estratégia e um plano. Ah, Laírton, até aí está tudo certo. A gente sabe, se nós vamos agir, nós precisamos ter uma estratégia e um plano. Mas aí está o diferencial e é onde entra o nosso sistema IVP Class Negócios e Empresas, Workshop Corporativo. Para você ter uma estratégia e um plano, as pessoas são diferentes, os mercados são diferentes, as regiões geográficas são diferentes, né? As políticas em cada local ela é diferente. Haja vista mesmo, né? Nós temos aqui um espaço territorial que ele é continental, enquanto aqui está chovendo, lá embaixo está fazendo frio e vice-versa, né?
E o seu produto, qual é o alcance dele? Então, tudo isso você tem que estudar muito e avaliar tudo sobre o seu negócio. Quando nós falamos tudo, é tudo mesmo. Não dá hoje em dia para você, eu vou fazendo por aqui, está dando certo e depois, né, eu migro para outro passo. Ou de repente você tem um colchão financeiro, enfim, tudo que nós precisamos saber aqui é muita coisa, mas o que eu quero deixar claro para você é a ideia do VP Class, é que nós temos as condições, as ferramentas num bate-papo, através de todos os nossos consultores, os nossos expositores, os nossos palestrantes, de lhe, né, dar essas informações ao vivo e a cores, quando você participa de um dos nossos sistemas, né? Então, existe uma máxima, né, em tudo na vida que você faz. Qual é a máxima? É o quero, posso e devo. Para tudo, né? Isso já vem lá de trás, né, dos pensadores. Quero, posso e devo. E já, né, dizia aí um grande, né, pensador, uma grande personalidade do nosso mundo, que eu tudo posso, né, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo nós podemos. Nós temos o livre-arbítrio, isso é nosso, né? Foi nos dado esse livre-arbítrio. Ou seja, tudo nós podemos. Porém, algumas coisas nos convêm. E quando nós percebemos isso, é aí que vai começar a diferenciar o joio do trigo. É aí que começa a diferenciar, né, a trajetória de dois profissionais, né, do mesmo ramo, talvez às vezes da mesma empresa, mas qual é a diferença entre eles? Muita coisa diverge de acordo com alguns fatores. E isso é onde dá o resultado final, né? Eu tenho aqui, olha, pois temos que cuidar de tudo para chegar, né, no tão sonhado milhão. O que é o tudo que eu tenho que cuidar, Laírton? Fala um pouquinho para mim. Primeira coisa é a sua mente. Quando nós falamos da mente, a mente ela é o que vai retomar todas as outras coisas na sua vida. Não adianta você começar se não for pelos seus pensamentos. Ou seja, quando a gente fala pensamento, não é aquele pensamento positivo, aquele entusiasmo, não. Nós estamos falando uma limpeza total, um detox mental, né? É a mesma coisa quando você entra de mudança, você faz mudança e entrou numa casa nova. E nessa casa nova você tem que fazer uma mudança, não só de limpeza, né, dos arredores, como ajeitar tudo para, né, você começar a colocar as suas coisas e de forma ordenada, né? Que são o quê? São os pensamentos. Então você tem que primeiro fazer uma limpeza, um detox mental, né, retirar muitas coisas, e isso nós temos profissionais dentro do sistema que vão lhe ajudar a fazer isso, né? Você como empresário, enfim, como um profissional que deseja ser de excelência. Então o lugar é aqui. Nós vamos falar muito sobre isso aí. Então, primeira coisa, a mente, né? Pensamentos positivos, uma limpeza total e depois você começa a organizar seus pensamentos. De que forma? Estudando. Estudando. Quando a gente fala estudar, não é aquele estudo acadêmico, nem sempre. É um estudo orgânico, um estudo da matéria a qual você se propõe a fazer. E isso inclui diversos outros fatores. Não é só o negócio em si, e sim outros elementos, né, que nós podemos relatar a você. Mas nós vamos falar de mente, de corpo, né? Ter saúde. Hoje, por exemplo, eu com a minha idade consigo, né, ter uma mobilidade razoável, posso melhorar? Posso. O ser humano, né, na parte motricial dele, ele sempre pode melhorar. Ele sempre pode ter a capacidade dele física melhorada. Puxa, mas você é expert, eu sou expert naquilo que eu faço. Porém, como está o meu corpo, o meu ecossistema, né, físico, os meus átomos aqui? Uma coisa é a minha frequência, é o que sai da minha mente, é o que sai da minha boca. Outra coisa é dos meus sentimentos. Outra coisa é a parte, né, atômica, a parte, né, molecular, a parte física, que nós somos, né, são átomos, né, nanopartículas que dão os átomos, que nós somos uma frequência, nós somos a junção de tudo isso que é a nossa matéria. E como ela está? Quando eu pergunto isso a você, a gente vai falar, né, como está a saúde, passa pelo sono, pela comida que você ingere, né, pelo seu preparo físico. Não vai me dizer que você, eu tenho uma patologia, eu tenho uma situação, todo mundo tem.
Porém, alguns já estão com isso, mas o que você vai fazer com isso? Nós temos no nosso sistema profissionais que vão lhe ajudar com essa relação também. Porque se você quer ser um profissional de excelência, né, não adianta você ser até ouvir, acho que foi ontem, de um dos nossos pares, não adianta você ser o homem mais rico, né, do hospital, ou do asilo, ou do cemitério. Isso não vai adiantar nada. Né? Então, quer dizer, nós temos que ter a possibilidade, aí sim, volto naquele café ao qual eu estava, de ganhar 1 milhão aqui e agora. E para tudo isso nós vamos ter uma metodologia, uma proforma, um sistema pronto que vai poder lhe auxiliar nesse sistema. Né? Nós estamos falando só na parte financeira aqui, que é o 1 milhão financeiro. Existem outros tipos de 1 milhão. Muito bem, certo, pessoal? Então, a mente, o corpo, e agora nós vamos falar, ao invés de falar a palavra espírito, eu prefiro falar com você a palavra atitude. Por quê? Porque a atitude, ela vem de um espírito forte. Se o seu espírito está forte, você tem uma atitude forte. Mas por que eu coloco a atitude na frente, né, do sistema, do espírito? Porque a atitude sua, ela tem que ser renovada. Muitas vezes, se você não tem atitude, se você só pensa, mas né, não quer executar, muitas vezes o seu espírito ele continua fraco, Então você tem que, é uma mola propulsora, é um pouquinho antagônico, um pouquinho ao contrário, né, do que deveria ser, mas lá no nosso sistema, você conhecendo os nossos pares, você vai ver como tudo funciona. E o que eu desejo a você é que aqui, você acompanhando o nosso canal, nós vamos trazer diversos profissionais aqui de excelência que vão bater esse papo, falar muito a fundo sobre isso, né? A mente, o corpo, né? O espírito e as atitudes que nós devemos ter. Então, pessoal, né? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Seja você no nosso canal, agora voltando um pouquinho para o nosso canal, seja você o eu empresário, né? Aquela pessoa, eu tenho uma empresa, tenho um CNPJ, mas eu bato escanteio, corro pro gol, não tem nada contra. Tem gente que faz essa atuada, são os consultores comerciais, nossos amigos que são representantes comerciais, eles têm o seu próprio CNPJ, conduzem, né, a sua parte financeira, a sua parte de marketing, a sua parte... e são o eu empresário. Então ele sabe daquele ecossistema dele, o jeito dele trabalhar como uma empresa formalizada, né? Mas temos os outros tipos de profissionais também, que nós vamos conversar de tudo isso, serve para todos. O empresário, aquele sim, né? Aquele que tem os seus colaboradores, ou ele tem o seu CNPJ e tem o seu time, né? De profissionais, as pessoas que estão acerca dele em prol, né, de um único objetivo ali, laboral. E nós temos os profissionais liberais. Esse sim é uma categoria, né, eles são regidos geralmente por algum sistema, alguma ordem de classe, ou seja, nós temos aqui a OAB, que são os advogados, o CRES, os corretores de imóveis, Corem, que é o pessoal da enfermagem, né, lida diretamente com a vida ali, né, o pessoal do CRM, os médicos, o CREA, temos a CREFIT, o pessoal da educação física, nós temos jornalistas, nós temos terapeutas, etc. Uma infinidade de ordens classistas que também requer, né, eles estão debaixo de um guarda-sol de legislação. Então, mas são profissionais liberais. Eles têm ali, né, o seu modo de operação, né, para fazer o seu trabalho. Então, tudo isso, para chegar ao 1 milhão, nós passamos por diversas nuances. Então, é aqui que nós vamos de forma concatenada, de forma dividida, de forma fracionada, levar essa informação para você, para que você que está aí do outro lado, enxergue no IVP Class Negócios e Empresas a oportunidade que lhe falta. De acordo com o seu tamanho, de acordo com o seu pensamento, de acordo, né, com a possibilidade que você está, né, nesse degrau do tão sonhado 1 milhão. Porque às vezes o mesmo nível meu é diferente do seu, que é diferente do João, da Maria, né? Então é isso que nós sempre balizamos ali. Nós aceitamos a todos e fazemos com que sim, você realmente vá melhorando os seus princípios para a chegada do tão sonhado 1 milhão.
Prestadores de serviço, sim, aí nós vamos falar com uma categoria que hoje em dia, o Brasil como um todo, nós temos milhões de prestadores de serviço. Aliás, muito da economia, né, a pujança da nossa economia, se podemos falar assim, quando ela aumenta um pouquinho a produtividade, ela vem para o setor de prestação de serviço. Porque a cada dia mais nós temos mais cabeleireiros, mais, né, pessoal de manicure, nós temos massagistas, nós temos, né, esteticistas, isso estou falando no ramo, né, de saúde e beleza aí. Nós temos diversos vendedores ali que são autônomos, prestadores de serviço e que fazem ali todo um nicho de mercado. E que às vezes, muitas das vezes, ele está na formalidade, muitas das vezes ele, né, como eu falei acima, ele é um autônomo ali, ele tem um negócio único, são os autônomos, né? Ele tem um negócio único próprio, porém ele fica ali, não digo no anonimato, mas ele fica um pouquinho à margem, né, das regras comerciais como um todo hoje em dia. Ele fica um pouquinho à margem disso. Mas é uma pessoa que gira, né, o seu capital financeiro e tem tudo para, né, chegar ao seu milhão também. Bora lá. Todos, né, sem exceção, têm que planejar e ter um método que, né, que varia, mas aí ele é de acordo com algumas, né, algumas coisas, algumas formas. Eu quero planejar, estamos aqui, né, reunidos, eu quero planejar, eu preciso, né, ter um método, né, uma estratégia, como eu falei lá atrás. Mas como nós vamos fazer aqui? Nós temos algumas coisas que nós temos que ver, né? São vários tipos de nuance aqui. Primeiro, olha, o tipo de produto, né? Se ele é físico, se ele é um serviço, se ele é online, né? Se ele é um tipo de serviço balcão que você presta, as pessoas vêm até você, né? Ou você tem que negociar contratos. Como funciona isso? Qual é o tipo, né, de produto que você trabalha? Isso vai variar para você montar a sua metodologia, a sua estratégia de negócio. Você tem que ver aí o tipo de cliente, o tipo de público que você tem. Isso tudo que eu estou falando você já sabe aí do outro lado. Nós só estamos dando uma pincelada aqui. O objetivo aqui é elucidar para você qual é o cerne do nosso negócio daqui para frente nesses vídeos, nesses programas que nós vamos trazer aqui, né? O tipo de cliente, o tipo de público que você tem, né, é de acordo com isso que você vai fazer o seu marketing, você vai, né, ter o seu marketing adequado, o tipo de atendimento e fechamento que você vai ter no seu negócio e a manutenção dessa carteira. Então, ele é de acordo com o tipo de público que você tem dentro do seu negócio. E também o tipo de precificação. O meu produto, qual é a precificação do meu produto? Pode variar de região, pode variar por diversos setores, por diversas situações, isso tudo pode variar. E eu venho trazer para você aqui um breve resumo de tudo que você acaba, né, conosco, sendo um parceiro do nosso sistema, trabalhando. Então, além do tipo de produto, do cliente, do público, né, da precificação, nós temos também uma coisa muito interessante, como eu falei anteriormente, que é a região geográfica. Laírton, hoje eu vendo, a minha clientela é mais do sul, a minha clientela é mais do norte, a minha clientela ela é regional aqui, né, são próximos a mim, é até onde meu braço alcança. Então, como é esse tipo de coisa? Porque a região geográfica você vai interferir na sua logística também, né? Logística de forma como eu vou trabalhar, como eu vou atingir, como eu vou fechar, né? Então você vai precisar de diversos recursos financeiros, aliás, também, e mercadológicos para você atingir o seu, né, o seu público, para que você tenha uma recorrência, uma qualidade em tudo isso e chegue, né, no determinado milhão. Bom, tudo isso e muito mais, né, você vai conhecer aqui no nosso sistema, o sistema IVP Class, e também através dos nossos cursos. Sim, porque todos os nossos palestrantes, todos os nossos mentores, todos os nossos empresários, eles também têm o seu produto ali, né, de qualificação, o seu produto de ajuste, né, aos profissionais que estão chegando no mercado. Tudo isso você vai conhecer aqui no IVP Class, Negócios e Empresas. Não só aqui no programa, mas também ao vivo nos nossos eventos. Quero falar um pouquinho agora, estou falando muito, né, sobre o nosso sistema,
mas como ele funciona na prática. O nosso sistema ele já está no segundo ano. Começamos no final de abril de 2024 e hoje nós já estamos com 2 sistemas prontos. Quando eu falo 2 sistemas, são 2 cidades. Nós temos a cidade, né, matriz nossa, que é a de São José dos Campos, já estamos na 14ª edição, agora em março. E nós temos aqui, dia 27 de março, ocorrerá, né, a 14ª edição do IVP Class, Negócio de Empresa. E nós temos a cidade de Jacareí. Iniciamos o sistema lá, em alguns locais, em alguns hotéis, e agora nós já estamos firmes ali com a 6ª edição. Foi feita agora a edição de março, então para abril nós temos a data, em breve nós vamos mandar para vocês aí. E vocês podem ir acompanhando lá, @IVPClass no Instagram, que lá vocês vão enxergar um pouquinho melhor, né, todos os quadros, todos os nossos eventos e a forma como é feito tudo, com muito profissionalismo. Além, é claro, né, de receber aqui como funciona o nosso sistema. Então, é um sistema trifásico, como na eletricidade, ele é trifásico. Por quê? Ele é tripartido. Nós temos o de manhã, de tarde e à noite, porque começa às 9 da manhã, temos uma parada, ao meio-dia todo mundo almoça, volta, tem a sessão à parte da tarde, aí nós temos uma parada técnica e voltamos, né, para o final da noite. Então é um dia ao qual esse workshop corporativo ele é muito intenso. As empresas estão conversando umas com as outras, o público da plateia que não tem ligação com ninguém está lá, tem o tempo de ouvir, conversar, conhecer, se integrar, quem sabe até arrumar uma oportunidade de negócio já, né, com as empresas que estão ali. Então é um dia muito frutífero, ele proporciona já ali negócios fechados. Haja visto os parceiros de renome que nós temos hoje, grandes marcas estão conosco lá e não saem de jeito nenhum, eles vão para outros sistemas, mas eles estão conosco porque eles veem a vantagem e a credibilidade e o que nós propomos em termos de educação, né, empresarial. Então nós temos de manhã, o que acontece de manhã? Nós temos a oportunidade de negócio, algumas empresas falando dos seus negócios, nós temos uma mentoria, né, uma palestra, e nós temos um workshop, que é um pitch de vendas de algumas empresas que estão ali. Então, geralmente, isso é o período da manhã. No período da tarde, aí nós temos um cunho um pouquinho diferente. Nós temos palestrantes, é de pouquinho diferente da mentoria. Nós temos alguns palestrantes, algumas palestras, oportunidades de negócio de grandes empresas também, que elas falam sobre os seus negócios, e nós temos um pouquinho à tarde alguns sorteios de brindes, porque todos os expositores, todas as empresas, elas levam muitos presentes para as pessoas da plateia, e de modo geral a todos que estão, né, no recinto. Então nós temos vouchers de serviço, nós temos produtos físicos entregues na hora ali, enfim, depende, né, da empresa ali e do negócio. E aí nós temos uma parada técnica. À noite nós temos a oportunidade de negócios. A oportunidade de negócio também ela varia, né, de setor em setor, manhã, tarde e noite, cada um é de um setor. Então, de acordo com o que você gosta de fazer, geralmente você consegue ter uma eficácia em tudo. Nós temos a oportunidade de negócio, a mentoria de negócio também, aí fecha nesse ciclo. Além, é claro, né, de receber todo o mailing do evento. Aí todo mundo acaba saindo de lá com aquela lista. Sabe aquela pessoa que eu não consegui conversar? Agora eu estou conseguindo, né, ter acesso a ele depois através de um mailing que nós temos. Bom, pessoal, por hora é isso, né? Eu quero aqui mandar aqui um grande abraço para quem iniciou o sistema comigo. A cada programa nós vamos falando aqui de alguns parceiros comerciais. Então, para a gente finalizar aqui, eu quero mandar um forte abraço para os nossos palestrantes aqui. Tenho o Gustavo, né, Machado Paiva, que o Gustavo ele é um parceiro de grande conta, tem grande conta com a gente. Ele é um parceiro de muito tempo.
E aqui vai o meu forte abraço a ele. O sistema IVP Class Negócios e Empresas, muito antes disso, dele existir, o Gustavo Machado ele já estava com a gente. E ele é um empresário, ele é publicitário e trabalha aí hoje ele está na área de planos de saúde. E é uma pessoa de excelência, todos aqui que já o conhecem, gostam muito dele, e ele está pronto aí para auxiliá-lo também. Em breve nós vamos estar soltando aqui, né, todos o Instagram de cada um deles, né? E nós temos aqui um outro agradecimento que eu tenho que fazer. A uma grande amiga que é a Larissa Massuia. A Larissa Massuia, ela é uma empresária aqui de São José dos Campos. Ela também ajudou a dar o pontapé inicial no nosso sistema de educação. E ela é empresária, ela é dona de 2 lojas Leoa Biju, né? Aqui trabalha com bijuterias, ela também tem outros tipos de negócio e ela é uma idealizadora da comunidade Você Rica. Então você acessa a Larissa Massuia, né, da comunidade Você Rica. Ela tem diversos grupos no WhatsApp e ela promove diversos eventos de altíssimo nível, de grandeza assim ímpar. E vai aí o meu abraço a ela também. Quero falar agora um pouco da Mariana Vasconcelos. Sim, a Mariana, a você aí Mariana, né? A Mariana Vasconcelos, ela é fonoaudióloga e ela tem a clínica Fonoquê, dentre outros negócios que ela anda fazendo por aí. Ela no início, né, ela teve grande participação no nosso sistema e até hoje ainda, sempre, né, solicitada, ela nos ajuda. E a Mariana, ela tem o empresário e marido, né, que é o Rodrigo Rei. Rodrigo, meu forte abraço, foi uma pessoa que, né, segurou na nossa mão e vamos tocar esse projeto. Né? A gente se conheceu há pouco tempo e quando eu falei para ele sobre o projeto, ele falou, olha, sem pensar 2 vezes, nós estamos dentro com você. Então hoje o sucesso que nós temos, estamos chegando, né, com esse programa, eu não poderia deixar de citar essas 3 pessoas. O Gustavo Machado, a Larissa Massuia, a Mariana Vasconcelos e tem mais uma pessoa aí que é a Thalita Ross. A Thalita Ross, ela é uma professora universitária, ela também atua no ramo financeiro. Ela tem uma empresa, né, a TS Soluções, TR Soluções Financeiras, ao qual ela trabalha com, né, diversos tipos de sistemas para empresas de médio porte e de grande porte. Atua no mercado aí com excelência na área do BPO financeiro. E para saber mais, você entra lá no nosso Instagram, todos eles estão ali figurando, né, com os seus endereços eletrônicos aí do seu Instagram. E com isso, nós vamos terminando por aqui. O nosso programa, o IVP Class Negócios e Empresas, é um oferecimento. Ele é produzido pelo Grupo IVP Intermediadora, que desde 2012 distribui produtos e serviços para grandes marcas. E ele também fica no canal que é o IVP Net Corporate. Por que nós montamos com esse nome? Porque nós temos parceiros de fora do Brasil, que são alguns anjos investidores, colegas nossos que toda hora estão, né, entrando em contato nas nossas mesas de negócio, ao qual eles querem saber as novidades daqui. Nós vamos mandando. Né? Você aí que tem um unicórnio, ou seja, você tem um projeto, você tem, né, uma parceria, precisa de um parceiro, entre em contato conosco, traga o seu case aqui, vamos, né, prontamente poder ajustar essa ponte, né, esse elo de ligação. Quem sabe está aí o seu tão sonhado 1 milhão. Quando nós vamos às reuniões, nós vamos, né, sempre vendo as melhores oportunidades. E é isso que faz com que todos, né, tenham sucesso dentro do nosso sistema. A você aí, o meu muito obrigado pela sua atenção. Estamos juntos, como se diz, né, comumente por aí, mas nós temos uma máxima: se fosse fácil, qualquer um faria, e juntos seremos mais fortes. Este foi mais um programa IVP Class Negócios e Empresas, workshop corporativo do canal IVP Net Corporate. Eu sou Laírton Pinto, vou ficando por aí.
por aqui e vejo você, né, por aí. Meu muito obrigado, fique com Deus e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu.